Olá, esse é o PodEnf, o podcast para falar de enfermagem, e hoje nós estamos gravando um episódio especial Outubro Rosa. Só que antes da gente começar, antes de eu apresentar a nossa convidada, eu queria falar alguns dados para vocês que são muito importantes. Então, busquei no INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, e a cada ano estima-se mais de 73 mil casos de câncer de mama, ou seja, é um número muito alto, né? 73 mil novos casos no Brasil. O câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres, excluindo-se apenas os tipos de câncer de pele, e é a principal causa de morte por câncer no nosso país. Tá? O SUS ele já realizou 4.4 milhões de mamografias no ano de 2024, é um valor muito importante, muito elevado, né? E ressalta aí a importância do SUS no tratamento, não é? A região Sul, Sudeste e o Nordeste, eles concentram o maior número de casos e óbitos. Então, fatores como sobrepeso, obesidade, consumo de álcool, sedentarismo e desigualdade regional aparecem como importantes fatores de risco nos relatórios mais recentes, né? Então, diante desses números, né, a jornada de quem vive um diagnóstico de câncer de mama, o tratamento e a recuperação ganha ainda mais significado e urgência. E é com esse olhar, né, que nós vamos conversar com a Heloísa Prado sobre a sua experiência e o papel da enfermagem e o cuidado humano em cada etapa do tratamento. É importante a gente falar também sobre a prevenção, como prevenir o câncer de mama, né? Ele envolve a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e diagnóstico precoce, que é crucial para o sucesso do tratamento. O diagnóstico precoce ele aumenta as chances de cura e para isso são recomendados exame clínico das mamas, mamografia de rastreamento e conhecer o seu próprio corpo. Agora sim, vamos apresentar a nossa convidada. O episódio de hoje ele é muito especial. Nós vamos falar sobre o câncer de mama, mas também sobre força, fé e cuidado. E para isso eu tenho a alegria de receber aqui a Heloísa Prado, a Elo, que é minha prima também, e que viveu essa experiência de frente, enfrentou o câncer com coragem e hoje está bem, cheia de vida e propósito. Elo, seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi como foi a sua descoberta do câncer, né? Queria que você primeiro se apresentasse, quem é você, o que você faz, e aí depois já me falasse aí um pouquinho como você descobriu o câncer. Eu sou a Elo, como a Suzana disse, nós crescemos juntos, somos primas, amigas. E fãs de Backstreet Boys. Estou muito feliz de estar aqui, acho que eu sou a primeira convidada não enfermeira, mas, assim como acho que todo mundo tem uma história com enfermagem também, mais pra frente a gente vai falar, né, da importância da enfermagem aí nesse meu processo. Então, assim, eu descobri o câncer durante o banho, fui passar sabonete na axila, então a Suzana disse, né, da importância do autoconhecimento, é muito importante, porque não são todos os câncer de mama que dá para sentir na palpação, né? Por isso que os exames de rastreio são importantes. Mas conhecer o corpo também é importante, porque, num caso como o meu, eu consegui, fui passar sabonete na axila, no que eu escorreguei a mão aqui, eu senti um volume diferente aqui, exatamente nessa lateral. Um carocinho, isso, né? Era como ele tinha, né, o tamanho de uma azeitona, era como se fosse uma azeitona debaixo aqui da pele, assim. Você sentiu algo diferente, né? Aí saí do banho, chamei meu marido, falei, olha, você não acha que tem algo estranho aqui? Ele falou, realmente. Então, era uma sexta-feira à noite, porque se fosse dia de semana, no dia seguinte eu já ia procurar um médico. Mas aí tive que esperar a segunda-feira, consegui uma vaga, e menos de uma semana antes eu já estava no mastologista. Então, chegando lá, ele viu, examinou, viu que realmente precisaria de um ultrassom, porque quando a mulher, né, tem menos de 40 anos, hoje eu tenho 40, mas eu estava quase fazendo 39 quando eu descobri. A gente tem as mamas densas, então a mamografia muitas vezes não traz, né, uma visão completa ali. Então, no meu caso, foi o ultrassom que eu fiz e foi, né, apareceu que ele tinha possíveis características de malignidade, então foi indicado em seguida a biópsia. Então, só para a gente recapitular, então, você identificou, né, no banho, já marcou uma consulta com um mastologista, que é o médico específico, né, para o tratamento realmente das mamas e do câncer e tudo mais. Ele
identificou ali, e como você não tinha 40 anos, né, por conta do volume da sua mama, ele achou mais indicado. Densa que eles falam, na verdade, porque assim, a mamografia é um exame que vai apertar, isso, né, dessa forma, o seio para identificar ali. E aí, por esse motivo, né, uma mama grande, uma mama cheia, ele preferiu o ultrassom. Sim. Não é? E aí fez o ultrassom, identificou uma lesão, uma substância, né, possivelmente, que poderia ser um câncer. E para ele confirmar, ele pediu uma biópsia. Beleza, pode continuar. E aí a biópsia, infelizmente, ela tem uns dias, demora um pouquinho, né, para o resultado. E aí é aquela angústia, né? E eu torcia, obviamente, para que não fosse nada, e eu meio que acreditava que não ia ser nada. Entendi. E aí, quando veio o resultado, foi um baque. E aí já é a próxima pergunta, que é o que passou na sua cabeça nesses primeiros dias? Tanto antes, né, dessa angústia que você disse, e aí a hora que você teve o resultado. Então, antes, eu falava assim, não vai ser nada, imagina. Eu fazia até planos, assim, tipo assim, nossa, mas vai ser um clique na minha vida, essa experiência, não vai ser nada, mas eu vou, sei lá, a gente fica fazendo 1000 planos. Sim, né? Vou virar uma chave, né, vou ser mais saudável, vou ser isso, vou ser aquilo, né? E aí, no fim era, né? Então, assim, eu não sei muito dizer, é uma sensação muito estranha, assim, na hora de ver aquele resultado ali, e meu marido estava comigo, e aí a gente na porta da clínica, assim, que saiu o resultado, aí ele falou, e agora, o que a gente faz? Eu falei, vamos na clínica do médico, né, do mastologista. Aí a gente chegou, ele, inclusive, não estava, que ele estava em viagem, mas a secretária foi uma graça. Já mandou mensagem. Ela mandou mensagem para ele, passou o WhatsApp dele para mim, ela me deu o WhatsApp pessoal dela, se eu precisasse conversar, ela foi muito querida. Camila, inclusive, que eu acho que ela vai assistir, queria mandar um beijo aqui pra ela. Camila de onde? Da Clínica Amiga. A Merchan, Clínica Amiga, mas é que elas são maravilhosas, eu indico elas pra todo mundo. E a Camila eu conheço, é uma graça também, fica aí o beijo meu e da Elô. Camila, querida. Foi muito humana com você, então, né? E aí, o médico respondeu, o Dr. Floriano, também. Já que é pra falar nomes, vamos falar nomes. O Dr. Floriano estava em viagem, ele respondeu, vou te atender terça-feira. Então foram da sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Sim, 5 dias. Foi um momento assim, Google frenético, muita pesquisa. E no começo eu vi vídeo de uma moça contando que ela não precisou de quimioterapia. Então eu fiquei nessa esperança de não precisar da quimioterapia. E, enfim, muita pesquisa. E o que eu senti, eu não sei descrever. Eu chorava bastante. Assim. Isso que eu te perguntar, você se jogou, sabe aquela coisa de se jogar na cama, ficar largada, tipo assim, não tô bem? Mais ou menos. Eu tive isso, assim, na sexta-noite, né, porque foi no fim da tarde que eu peguei o resultado. Então, na sexta-noite eu fiquei lá pesquisando, mas dava uma chorada. E no sábado, porque eu tinha decidido que eu não ia contar ainda pra minha família. Assim, pro meu pai, pra minha madrasta, pras pessoas, minha sogra, eu não ia contar de imediato. Eu só quis contar pra eles depois de passar no médico. Então foi um fim de semana estranho, porque eu encontrei essas pessoas. Eu tinha uma corrida, né, porque eu pratico corrida, e eu tinha inscrito meu pai na modalidade caminhada. Ele foi comigo sem saber. E aí, o que eu fazia? No carro, eu colocava músicas muito animadas, quando eu estava sozinha, Pablo Vittar, eu ia cantando assim no carro, porque eu não queria... Eu fiquei triste, mas eu não queria ficar jogada. E aí, corri... Pouquíssimas pessoas sabiam, né, que estavam ali, o meu treinador da época sabia, a minha sobrinha sabia, ela levou a filhinha dela lá pra me ver. Pra te animar, né? Pra me animar, e eu corri chorando, e eu não sei nem dizer direito o que eu tava pensando, mas assim, era assim, sabendo que eu ia enfrentar uma situação difícil, mas medo de morrer eu nunca tive. Entendi. Porque assim como você falou, né, desses dados, sim, né? Eu sou muito apegada em fatos, assim. Então, eu não fiquei desesperada. Eu fiquei, assim, claro, com medo, porque era uma situação totalmente nova, mas não tinha desespero e nem medo de morrer. Sim, entendi. Você já sabia da possibilidade do tratamento, da cura, enfim, da remissão, né?
Entendi. Eu já sabia. Você sabia que você ia enfrentar algo desconhecido, mas que tudo bem, né? A possibilidade de ter um bom resultado no final existia essa possibilidade. Isso antes de chegar no consultório. Sim. Então, teve, assim, esse... É difícil de escrever, assim. Eu imagino. É meio único, assim. Mas tinha essa certeza, assim, essa confiança na medicina. Entendi, perfeito. Legal. E aí, como foi? De primeiro você não quis contar para sua família, mas aí depois você se organizou, contou, como é que foi isso? Eu esperei, então, a terça-feira, né, que foi a consulta, aí eu saí da consulta e fui fazer as visitas. As visitas domiciliares. Visitas domiciliares. Então, eu fui primeiro na casa do meu pai, e eu já cheguei falando com muita naturalidade e... sabe, assim, muita confiança. Eu cheguei, falei pra ele primeiro, eu cheguei na cozinha, ele tava na cozinha, e falei, pai, quero falar com você. Aí eu falei, olha, eu senti um nódulo, fui ao médico, fiz os exames e tal, e é um câncer de mama, mas eu peguei muito no começo, falei o que o médico tinha explicado, vai dar tudo certo, não fique preocupado. Eu tinha muito medo, eu acho que eu tava mais preocupada com as pessoas do que comigo. Porque assim... são muito idosos, né? Essa geração, muito idosa, que eles não gostam nem de falar a palavra câncer, né? É aquela doença, coisas desse tipo, né? Sim. Então, imagina a sua preocupação, realmente. E você, totalmente esclarecida, informada, levar algo que para eles é totalmente desconhecido, deve ter sido desafiador. Sim, bastante. Então, aí eu expliquei com muita confiança, assim, aí meu pai assim, tá bom. Ele não é de demonstrar, Suzana, conhece? Tio Mi. Não é de demonstrar, né, mas eu falei, ó, tá tudo bem, e fiquem tranquilos que tá tudo bem. Aí a minha madrasta, né, ela começou a chorar, tudo natural também, a minha sogra chorou também, mas eu falei, fiquem tranquilos que tá tudo sob controle. Você precisou ter maturidade ali para até acolher esse sentimento deles, né? Sim. E aí, essas pessoas mais próximas, né, eu pude falar pessoalmente, e aí eu tenho muitos amigos, né, pessoas que eu gosto, assim, então eu cheguei em casa, peguei meu computador, porque eu gosto de mexer, coisas importantes eu faço no computador, e escrevi uma mensagem padrão, contando, porque eu não tinha como escrever uma exclusiva para cada um. E fui mandando para as pessoas, você também recebeu? Sim. Fui mandando para as pessoas importantes para mim, né? Faço parte desse grupo seleto. E eu queria contar para as pessoas, porque eu queria muito que elas soubessem por mim. Porque como é uma situação delicada e existe tabu, eu queria que elas soubessem por mim, porque eu daria o tom de como eu queria, né? Que a situação merece mesmo, né? Acho que é importante, como você queria. Exatamente, porque você poderia ter uma narrativa vitimista, né? Mas não foi o que você decidiu ter, né? A sua postura foi totalmente outra. Sim. Legal. E teve algo ou alguém que te ajudou a manter a calma, além do Rafa, nesse momento? Eu tenho uma amiga que, inclusive, é enfermeira, a Cíntia, que eu contei pra ela, e assim, eu não sabia absolutamente nada sobre câncer, além do que eu tinha lido na internet. Assim. Então, ela me ajudou muito, porque ela me explicou o que ela sabia, de uma forma lúdica, assim. Então, ela me explicou que, possivelmente, por eu ter encontrado no início, ela fez uma analogia divertida, que também foi bacana para deixar ali, né? Acho que a enfermagem tem esse cuidado, Tem. Né? Então, ela falou para mim, imagina uma pessoa muito chata numa festa, que fica tentando dançar com as outras pessoas ao redor, só que ninguém quer dançar com ele. Essa pessoa chata é o tumor. E ele fica nas outras células, querendo ali, ó, que elas dancem com ele. Ela falou assim, eu tenho certeza que depois, né, com o avançar do tratamento da cirurgia, isso seria confirmado. Que ele está dançando sozinho. Esse chato está dançando sozinho. E aí, com a cirurgia e tudo mais, né? Foi confirmado que ela estava certa. O chato inconveniente estava dançando sozinho, as outras células não quiseram. Ele estava ali procurando um lugar para se alojar, né? Como se fosse isso, né? Legal. Nossa, maravilhosa. Cíntia, linda. Muito bem. E aí nós sabemos, né, que o cuidado de enfermagem é essencial em todas as fases do tratamento, desde o acolhimento até mesmo a recuperação. Então, como foi a sua vivência com os profissionais de enfermagem durante o tratamento? Então, assim, pode citar nomes de todos. Tá. Na cirurgia, né, que eu fiz a minha cirurgia aqui no Hospital Escola, e aí eu tive
é bom a gente ver rostinho conhecido, e a gente morando aqui em Itajubá, numa cidade menor, a gente tem esse privilégio, né? Então, na cirurgia, eu estava lá no centro cirúrgico, aí a enfermeira que foi me buscar, a gente se conhecia da corrida, que é a Jéssica, super carinhosa, uma querida, um beijo pra Jéssica. Verdade, Jéssica, parabéns. Na hora que ela foi me buscar, é você que tá aí. Então, assim, todas essas são pequenas coisas que vão deixando tudo mais natural, assim, sabe? Tudo mais leve. E, agora, falando em questão de quimioterapia e tudo em si, tem, né, uma pessoa, assim, que virou muito importante na minha vida, que é a Dalgisa, da Oncominas. E, assim, eu fui no oncologista, né, que é o meu oncologista, Dr. Rodrigo, e aí no consultório com ele e tal, daí a gente combinando sobre a quimioterapia, aí ele falou, ó, vou chamar a enfermeira para analisar suas veias. Então ela veio, sempre muito simpática, ela analisou, ela falou, olha, ela explicou que a quimioterapia, ela vai, né, danificando ali as veias. Sim, então, acho que é um dos maiores desafios da quimioterapia é a veia do paciente, né? Porque se for pegar a veia a cada sessão, eu fiz 16 sessões, então seria complicado. Então eles me orientaram e falaram que seria interessante eu colocar o catéter, né, implantado. Catéter central, que é o que chamam de porte. Portocate, que eu ainda tenho ele aqui, ele tá aqui. E aí ela me explicou, e ela muito atenciosa, me levou até a sala de quimioterapia, onde tinha um paciente. Ela me mostrou, eu pude fazer perguntas para ele. E aí eu fui vendo aquilo com naturalidade e aceitei colocar. Então, eu, antes de começar a quimioterapia, eu já coloquei. E aí até um dia, quando eu estava fazendo quimioterapia, eu fui a pessoa que ela mostrou para um paciente. Que legal. E ele com a esposa, muito queridos. Ele viu, e aí depois, quando eu já estava no final do tratamento, ele estava começando, ele foi lá com a esposa e falaram, lembra que você falou, olha, hoje ele tá com o catéter, e foi muito bacana. É um recurso muito bom, que traz muito conforto pra gente. Sim, com certeza, isso que eu ia falar, assim, o cuidado dela, assim, é um diferencial muito grande, porque ela, não só ela, eu digo assim, a Oncominas em si, provavelmente é um protocolo deles, né, porque assim, você poderia de cara falar assim, eu vou tentar, ficar insegura com o procedimento, eu vou tentar, quero que pegue minha veia. Então assim, ela conduziu de uma forma, teve um cuidado, né, já de ver assim, ela vai sofrer com essa questão da veia, tá? Então já vamos ter, né, esse zelo, é um procedimento invasivo, mas eu acho necessário. Então assim, muito interessante, é um cuidado de enfermagem crucial. E ela tem um carinho enorme por todos, né? Tem a farmacêutica, desde a recepção, a moça que trazia, né, o cafezinho. Que foram 16 sessões, são quanto tempo? A primeira etapa foram 4 quinzenais, e a segunda etapa foram 12 semanais. Então, muito tempo. Eu frequentei muito ali. Então, todas as pessoas lá são muito queridas, só que a pessoa mais próxima ali, eu não sei se todos os tratamentos oncológicos são assim, eu acredito que sim, a enfermeira ou o enfermeiro são os profissionais mais próximos ali, que eu ficava ali na minha poltroninha, e ela ali naquele Ela é responsável pela sua quimioterapia, né? Então, assim, ela que ia até você, ela que administrava a medicação até você, ela que retirava. Quando a medicação vai correndo, ela pergunta se tá tudo bem, né? Porque às vezes pode ser que você sinta algum mal-estar, alguma coisa. Então, assim, é um período que é a enfermeira que ficou ali com você. Sim, muito próximo. E vocês tiveram realmente uma conexão que eu acho que é extremamente importante, né? Me sentia muito segura e, assim, um ambiente muito leve, enfim, tudo muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Tem a agendinha, né? A gente tem a agendinha do paciente oncológico que ela anota. Ela anotava, às vezes eu abria, lá tinha um coraçãozinho. Então, assim, que são fofo. coisas que vão contribuindo para tudo ser leve. Leve. E que acaba que, assim, você já falou algumas coisas, mas se tiver mais, né, que atitudes ou gestos marcaram o seu cuidado? Então, além dessa percepção, ela te ofereceu o portocate, além dessa agendinha do coraçãozinho, né, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não só dela, dos outros profissionais que deixaram o seu tratamento mais leve? Sim. Todo dia, assim, era tudo muito carinhoso, muito até divertido. Eu não imaginava, na verdade, eu tinha um pouco... Falava câncer. Eu era uma pessoa também que tinha esse tabu, assim, por conta daquela novela, criança, né? Aquela cena da Camila. Da Camila, sem cabelo. Então, pra mim era tudo muito tabu. E aí, esse prefixo onco já era uma coisa que me davam. E aí lá, eu não me lembro, assim, de nada específico, mas o ambiente sempre muito leve. Muito agradável, muito leve.
Legal. E além do tratamento físico, né, existe um tratamento de alma que é fundamental. Então, assim, o que que te manteve forte durante todo esse processo, Elô? Olha, muito informação, né? Claro que isso não é tudo, mas isso para mim foi muito importante. Porque, assim, na minha cabeça, né, a minha psicóloga fala, é o meu funcionamento, né? Tem coisa que, assim, é como se fosse uma disputinha aqui dentro de um pensamento negativo e o positivo, que na verdade é um fato. Então, assim, se vir um pensamento de insegurança, alguma coisa, eu tenho dados, né? Eu tenho, né? Felizmente, tenho recursos, assim, para poder ter conhecimento, para poder pesquisar. Na profissão a gente fala medicina baseada em evidência. Isso. Né? Então, assim, tu tem uma comprovação científica, né? Sim. Então, assim, isso me ajudava muito, porque é meio que assim, como se fosse cercar os pensamentos ruins de informações. Sim, entendi. Então, de repente um dia você estava, né, desiludida, vamos dizer assim, será que meu tratamento vai dar certo? Você ia lá e pesquisava, pesquisou um artigo científico que, né, o tratamento é eficaz, sim, e tal. Mais ou menos isso, não é? E até também na própria rede social, outras pacientes que eu tem muitas mulheres que compartilham, né, a sua experiência, e tinha algumas que estavam ali numa fase um pouco mais avançada que a minha. Então, eu já ia preparada. Por exemplo, depois eu fui para radioterapia sabendo exatamente como era, porque eu tinha acompanhado ali. Entendi. Não era novo para você, né? Alguém já te preparou para essas fases. Então, assim, além dos fatos, bem, primeira coisa, vi lá, né, que isso ia acontecer. Eu falei, bom, preciso voltar para terapia, que eu já tinha feito, mas no momento eu não estava fazendo. Preciso voltar para terapia. Então, voltei para terapia. E eu lembrei que eu tinha visto, há uns meses atrás, um vídeo na internet falando sobre a filosofia do estoicismo. E aí, que é muito resumidamente, é a filosofia de você focar naquilo que você pode controlar. Então, eu fui pesquisar mais sobre isso, comecei a ler, e é uma coisa que fez muito sentido para mim. Então, porque assim, no primeiro dia, quando saiu o resultado da biópsia, como eu, lógico, obviamente, né, eu torci para ser negativo, eu me peguei assim, nossa, mas eu não queria que tivesse dado positivo. Você não se preparou, né, pro positivo, eu falei, né? Eu falei assim, nossa, eu não queria. Aí veio, né, a clareza mental. Eu falei assim, beleza, eu também não queria que a minha mãe tivesse morrido. Sim. Eu não queria que a minha tia tivesse morrido. Não queria que tivesse existido pandemia. Mas são coisas que a gente não controla de jeito algum, né? Então, isso fez sentido. Fiquei ótima o tempo todo? Claro que não, eu ficava triste. É muito ruim, né, a quimioterapia. Apesar de eu não ter tido todos os efeitos colaterais que poderia ter tido, eu tive bem menos. Eles são muito chatos, né? Porque envolve uma coisa muito importante pra gente, que é a alimentação. Sentir gosto ruim na boca, sentir enjoo o dia todo, né? Sim, coisas que a gente gosta de comer e não querer. Então, assim, é bem difícil. Mas dentro desse cenário, que é muito difícil, eu consegui, sim, passar bem. E mantive atividade física. Às vezes, eu até contei, né, a personal que estava me acompanhando na época, teve um dia que eu estava muito triste. E aí eu estava assim, eu estava me segurando, porque tinha, né, na academia do prédio, assim, tinha um vizinho muito querido, assim, e eu estava com muita vontade de chorar. Eu falei, se eu chorar aqui, eu vou chamar muita atenção. Aí eu fui tomar água, dei uma disfarçada. Aí ela nem tinha percebido, aí ela brincou comigo, agora você vai fazer 10 burpees, que é aquele exercício super pesado, né? E com a quimioterapia a energia fica um pouco baixa, assim, então eu fazia exercícios bem leves. Aí ela brincou assim, aí eu comecei a rir e já me distraí. Aí no outro dia eu contei, né? Falei, olha, você nem sabe, mas você me ajudou ali. Então, é sim muito difícil. Muita gente que me via assim, fala assim, mas você tá sempre bem. Você tá ótima. Só que assim, eu ficava triste na minha casa, mas assim, eu tô triste. Se eu for sair e eu encontrar uma pessoa querida, assim, eu não consigo. É natural. Você acha que você quis passar, não passar essa imagem, não que ela não tenha sido verdade, mas você se propôs a ser essa pessoa forte. Você não vou me derrubar, não vou deixar me abater. E aí você se dava ao luxo
de se abater em casa num ambiente totalmente seguro. Como se fosse isso. Sim. E aí, quando eu saí assim, até hoje em dia, né, tá chateada e coisa da vida, se eu vejo alguém, eu sou naturalmente animada, assim, daí eu converso com a pessoa, e a pessoa nunca nem vai saber que eu tava triste, mas... E aí, com essa situação, então, aí eu passei por isso, assim, de... As pessoas me viam na rua careca, sorridente, assim, mas pode ser que meia hora antes eu tava chorando em casa e ninguém sabe, mas porque super faz parte do processo. É uma montanha russa de emoções, né? Isso é muito real. Não só um paciente oncológico, mas nós, seres humanos, né? Exatamente. É que no paciente oncológico tudo é muito ali num período, são muitas emoções ali ao mesmo tempo, coisas da vida, né, que a gente sente na vida, num período curto você, né, passa por tudo. Numa semana você tá com medo que você vai colocar um dispositivo estranho aqui que você nunca viu, no outro dia é um líquido que você não sabe o que vai causar em você, se ele tá fazendo efeito, né? E como que foi o papel da sua família e dos amigos nesse período? Muito importantes, né? Porque acho que, assim, impossível passar, assim, sozinho, né? Porque acaba, assim, né, que meu marido que mora comigo, ele era a pessoa que estava mais ali comigo, mas, assim, todo mundo, por exemplo, até, sei lá, o chefe da minha sobrinha, eu não conheço pessoalmente. Eu não sei o nome dele, ela me falou, eu já esqueci. Mas ele perguntava de mim. Olha só. Então, assim, foram muita torcida. Uma corrente do bem mesmo, né? As pessoas preocupadas mesmo. Você mesmo me ofereceu. Sim. Eu, nas químios vermelhas, né, nos ciclos, eu tinha que tomar injeções na barriga. E no começo eu fiquei meio insegura de aplicar em mim mesma. Aí eu pensava assim, qualquer coisa eu vou pedir pra Suzana. Mas acabou que eu consegui. Mas foi esse saber que qualquer coisa tinha a Suzana, me já ajudou. Tranquilizava. Só que acabou que seria mais trabalhoso, né? Sim. E aí eu fui e consegui. Aí eram 5 injeções a cada químio eu tinha que aplicar. Aí você mesmo aplicou. Filgrastim. Que é para aumentar os glóbulos brancos, né? Para fortalecer. Fazer de 15 a 15 dias. Muito bem. E em algum momento você chegou a pensar em desistir do tratamento? Não, né? Não teve essa fase, né? Que bom. Não, porque era isso, eu sabia que seria muito efetivo, pelo fato, né, de ser precoce, pelo fato, né, de hoje, por exemplo, até no exame, né, antes eu não sabia que sai o resultado falando que é câncer, e depois tem um outro resultado, que quem me explicou foi a Samantha. A imunohistoquímica. Que eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira pessoa que explicou, né, que a Raquel foi passando pra ela, são as primas, gente, as primas Prado, resolve tudo, os prados resolvem tudo. Aí a Samantha explicou que dali faria a imunohistoquímica pra descobrir o tipo e tal, então assim, tudo é muito direcionado, e aí era isso. Eu lembro até um momento que eu mandei um áudio pra minha amiga Pamela e falei pra ela assim, eu não tô desesperada, assim, eu tô triste, porque eu sei que vai ser muito chato que eu vou passar. Só que eu sabia que ia dar certo. Ia te dar trabalho, né? É porque, assim, é uma invasão na sua agenda, no seu visual, porque o cabelo, você deixa de escolher o corte que você quer fazer. Sim. E no seu paladar, na sua energia, na sua rotina e tudo, né? Sim. Então é uma invasão grande. Com certeza. E olha lá, ó, depois que tudo passa, né, que a gente nunca mais a pessoa acha que não é a mesma, né? É uma nova versão que nasce, acredito que seja assim. O que mudou na sua forma de enxergar a vida depois do seu tratamento? Eu já naturalmente era uma pessoa grata, assim. Sou naturalmente uma pessoa mais positiva, assim, isso já era meu. Mas com o tratamento, tudo que eu passei, acho que isso me deu assim um empoderamento de falar, olha, eu consegui passar por isso. Então, assim, nada me abala, né? Eu consigo fazer qualquer coisa nesse mundo. Então, acho que assim, claro que assim, tudo acabou, né? Recentemente já fiquei aí triste por causa de bobeira. Isso faz parte da vida também. Não tem como a gente querer ser controlar tudo, né? Controlar tudo. Mas acredito que isso reduziu essa preocupação com a opinião de outras pessoas. Sabe? É exatamente isso. Tipo assim, me respeita, olha o que eu passei, sabe? Olha a minha história, por favor. Respeita a minha história. Legal. E que mensagem você deixaria para outras pessoas que estão passando pelo diagnóstico agora? Você está recebendo o diagnóstico agora, primeiro, sinto muito. Eu acho assim, se cuidar muito da mente,
porque é muito importante. Então a gente tem que se proteger, tanto com o tipo de conteúdo que a gente consome, porque a internet, o algoritmo, né, a partir do momento que você começa a pesquisar sobre uma doença, começa a aparecer muita coisa, inclusive propaganda, que a gente tem que tomar muito cuidado com, né, fica vindo informação falsa, né, recentemente teve uma médica, que acredito que eu espero que ela não seja mais, eu acho que ela teve o registro cassado, que ela fez um vídeo falando que câncer de mama não existe, que mamografia causava câncer. Meu Deus. Então acho que a gente tem que se proteger muito, principalmente, né, todo mundo tem que se proteger contra informações falsas, Sim. mas especialmente quem ali está vulnerável. Então, assim, ter, né, confiar nos profissionais ali que estão acompanhando, buscar informação em fontes confiáveis, se proteger disso, se proteger também de pessoas do dia a dia, pessoas negativas que às vezes vão fazer comentários ruins, porque a gente tá sensível, então é o momento de você cuidar da sua mente, se blindar, né? Se possível, quem já faz atividade física, né, não parar, claro, sempre conversando com o médico ali, do que for possível, mas assim, eu continuei fazendo musculação, mas era muito leve, era com pesos super leves, mas o que era para manter ali o movimento, é muito importante. Então acho que é isso, se cercar de pessoas queridas, de boa informação e de bons profissionais. Muito bom. E o Outubro Rosa representa o que para você hoje? Olha, ano passado, o Outubro Rosa, assim, eu tava quietinha ainda, não era muita gente que sabia, né, do que eu tava passando, mais ali as pessoas próximas, porque eu perdi o cabelo em dezembro, então em outubro eu só tinha feito a cirurgia. Aí era meio estranho, assim, pra mim. Aí esse ano que eu tô tendo a oportunidade de participar de várias ações, assim, de compartilhar a sua história. Então, assim, tá sendo bacana, né, poder compartilhar. Tenho mulheres que eu não conheço pessoalmente, que eu troco mensagem no WhatsApp, que eu tiro dúvidas, eu gosto de fazer isso, porque eu tive também, eu preciso falar também de mais uma enfermeira que foi importante, né, pra mim, foi a Grazi, que a gente tem uma amiga em comum, a Natasha, que logo que eu contei pra ela, né, o que estava passando, que eu tinha acabado de descobrir, ela falou, você precisa conhecer uma amiga minha, que é uma enfermeira que já teve também câncer de mama. Então Quando ela estava grávida, né? Ela estava grávida. Ela ofereceu, né, passou o contato dela, falou, pode me mandar suas dúvidas. Então, assim, o fato dela ter passado e ser enfermeira, então era assim... Te tranquilizou. Nossa, demais. Ela, por exemplo, eu achava que todo mundo que fazia quimioterapia tinha vômito, por exemplo. E ela falou assim, nunca tive. Eu tive uma vez, porque eu fui escovar o dente, escovei a língua desatenta, e aí, mas foi só uma vez. Então, e você, né, você ainda teve um fator ali, né, que propiciou essa situação. Então, assim, ela foi muito importante pra esclarecer. Eu acho que, assim, pelo que você tá falando, acho que o que ajudou muito você no seu tratamento, no seu diagnóstico e tudo, foi a informação. O fato de você buscou informação, pessoas te trouxeram informações relevantes, né? Que é o que a gente falou, a medicina baseada em evidências científicas mesmo, né? Então eu vejo que isso te tranquilizou muito, né? Acho que se a gente fosse resumir os outros, assim, eu, uma pessoa de fora, fosse resumir seu tratamento, eu resumi assim, que a informação foi fundamental para você. Você tá correta, exatamente isso. Não tinha pensamento intrusivo aqui, não tinha muito pra onde ir, não, porque tinha informação ali de todos os lados. Sim, interessante isso que você falou também de se blindar, isso pra vida, né? Hoje as pessoas se acham no direito de falarem o que elas querem e o que elas pensam pra gente, né? E aí cabe a nós, de uma maneira assertiva, excluir essas pessoas, bloquear do WhatsApp, das redes sociais, ou então dar uma resposta pra já cortar. É igual na maternidade, todo mundo acha que tem o direito de dar pitaco, e não é assim, né? Sim. E é muito importante, realmente. As pessoas, não sei, é uma necessidade assim, de querer entender causas de coisas. Sim. Então, as pessoas, por exemplo, o câncer mesmo, tem, sei lá, milhares de cientistas no mundo que estudam isso e buscam entender as causas, né? Só que se eles ainda não têm uma resposta pronta, eles sobre estilo de vida e tal, mas não tem um fator ali decisivo e tal, mas as pessoas querem, acho que é porque você fez isso. Isso que eu ia falar, porque você é uma pessoa saudável, né, saudável, fazendo atividade física, então você não era sedentária, não era obesa,
não faz uso de bebida alcoólica, não é fumante e teve um câncer. Então, assim, né, tem coisas que não dá para as pessoas, né, ficarem palpitando e tudo mais. É bem chato, assim. Eu não passei, mas eu tive amigas que passaram que falaram para elas assim, é porque você guarda muito rancor. Então, assim, imagina assim, você tá culpando a pessoa por aquela situação difícil que ela tá passando. Então, não dá. E eu queria que você falasse também, o cabelo caiu realmente, né, depois do início da quimioterapia. Você chegou a ficar careca, né, totalmente careca, e aí você teve uma fase que você usou peruca também. Peruca, não sei se fala peruca hoje ou lace. É peruca, né? E aí, o que você achou dessa experiência? Porque às vezes as pessoas podem ficar, né, com receio, com vergonha, você chegou a usar lenço, usou turbante, que você usou também, né? Então, assim, como foi essa experiência pra você, né? Acho que é legal você falar isso também. Vou voltar um pouquinho, que eu sabia que depois da primeira quimio vermelha, 2 semanas depois, começaria a queda. Então, a minha primeira quimio foi numa quinta-feira, aí ali, 14 dias depois, não caiu. Aí a gente tem a esperança, né? Eu falei assim, será que eu vou ser aquela 1 em 1 milhão e não vai cair? Aí chegou na quinta-feira, né? Não aconteceu. Aí na sexta, começou. Eu saí do banho, comecei a passar a mão no banho, comecei a ver aqueles fios. E eu tinha combinado com a minha irmã que dali a 1 semana ela rasparia pra mim. Só que chegou no domingo, a queda estava muito grande. Se eu tivesse deixado, provavelmente eu poderia ter vivido mais tempo com o cabelo, mas eu ia ter que lidar com a casa suja. E além da casa suja, aqueles fios são uma lembrança de que aquilo tá acontecendo. Sim, exatamente. Toda hora o céu, né? Imagina você passar a mão, o cabelo vai caindo e tal. Então eu sabia, né, que aquilo não ia parar, e também por acompanhar, né, essas mulheres. Nossa, muito obrigada a elas por compartilharem essa experiência para eu poder saber ali. Então eu já liguei para minha irmã no domingo e falei, você pode raspar meu cabelo agora? Ela falou, claro. Aí eu fui na casa dela, eu tinha escolhido que fosse lá, porque lá é um ambiente muito leve, meu cunhado, eles são muito divertidos. Então foi tudo muito brincalhão, assim, meu marido de surpresa. Não foi igual a cena da novela. Não, ele raspou também, né? Eu nem imaginava, então foi tudo ali muito leve. E aí eu já tinha comprado lenços, tinha uns chapéus também, então eu comecei usando os lenços e tal, isso em dezembro. Em janeiro, eu vi uma que eu até tive oportunidade de conhecer pessoalmente dessas mulheres, né, acompanhando, que é a Taine, e muito querida também, um beijo pra ela, a gente troca mensagens até hoje, a gente se conheceu pessoalmente esses dias. Eu vi que ela foi em São José dos Campos, num lugar chamado Casa Rosa, que doa perucas feitas de fios naturais para mulheres em tratamento do câncer. Então eu vi como ela fez, que ela agendou e tudo lá. E aí eu peguei, combinei um sábado com meu marido, mandei uma mensagem lá para agendar, né? E fui. É uma senhora que cuida, ela é uma querida. Então aí tinha uma estante assim, cheia de perucas de vários tons e cortes e tal. Ela falou, qual mais parece o seu cabelo? Daí eu escolhi 2, aí eu sentei assim, é um salão mesmo de beleza, aí ela colocou em mim, na hora que ela colocou a que eu escolhi, eu comecei a chorar ali, fiquei muito emocionada. Ai, meu Deus. Eu e ela. Foi muito gracinha, assim. E aí eu falei, é essa. Aí eu olhei pro meu marido, assim, ele falou, também gostei dessa. Aí ela foi com muito carinho, passou chapinha e arrumou ali, foi muito fofa, assim. E aí eu coloquei a peruca e eu saí com ela e fui almoçar no shopping. Com a peruca, com o cabelo. E ali eu tava lá, sentei no restaurante lá, nem sabia. Sim. E aí eu me senti tão bem, eu lembro que eu peguei, tirei uma foto no espelho, eu mandei pra Raquel, assim. Assim, nossa. Pleníssima, tinha uma franjinha, assim, porque a franjinha é ótimo pra disfarçar, não dá pra ver aquela divisão. Muito bem. Então eu usei, teve a formatura, a nossa história é marcada por primos. Formatura do Francisco. Fui, e aí eu tava lá, tirando foto lá na frente, assim, e ninguém sabia que era uma pessoa careca que tava ali. Uma pessoa com tratamento do câncer, uma pessoa com câncer, nada disso. Então eu usei eu acho que eu usei por 1 mês e meio, assim. Eu ia no supermercado, eu usei bastante. Aí, como era assim, fevereiro ali, era calor, muito quente. Aí eu comecei a me sentir segura pra sair sem. Teve um belo dia que eu falei, hoje eu vou sair. Falei pro meu marido, hoje eu vou sair sem nada. E aí eu saí, aí eu comecei, eu falei assim, acho que eu me senti à vontade e comecei a sair. Eu só colocava mesmo pra proteger. Aí eu não queria usar mais nada. Aí eu
Você se libertou. Me libertei. Aí foi até o fim, e aí em maio, quando eu fui fazer a última quimioterapia, já tinha crescido bastante, assim. Até o médico falava assim, eles me chamavam de cabeluda. Eu ainda tinha, dava pra enxergar o couro cabeludo, mas pros padrões de uma paciente oncológica, eu tava cabeluda. E aí agora, ó, isso aqui é bastante cabelo pra quem tava careca há uns meses há pouco tempo, exatamente. Então é isso, eu usei peruca, usei lenço. Inclusive depois, agora, eu repassei para uma tia do meu marido que tá em tratamento. E aí eu repassei para ela os lenços todos. Interessante. E você gostou desse visual? Vai ficar com o cabelo curto? Vai deixar crescer? Eu gostei. É uma coisa que eu nunca imaginei cortar, porque a gente tem aquela coisa de, ai, meu rosto vai ficar gordo. E depois que eu cortei, sabendo que eu ia ficar careca, né, o médico confirmou que eu ia fazer quimioterapia, falei, bom, eu tinha cabelo por aqui, eu falei, eu vou cortar, então, em agosto, eu fiz um corte mais curto, mas ainda um pouquinho compridinho aqui assim. Em outubro, eu cortei curtinho, parecido com o que tá hoje em dia. E em dezembro eu perdi o cabelo. Então, isso foi mais uma coisa que, pela informação que eu tive acesso, de saber que ia cair, eu já se preparou, até mesmo preparou o seu corte de cabelo. Sim, porque eu queria acostumar, eu nunca tinha tido um corte, né, um visual que fica aqui, era sempre assim. Então eu queria já me olhar no espelho e já estar acostumada a ver ali, porque a cabeça fica menorzinha, assim, né, pela proporção. Mais uma vez, a informação foi fundamental. Sim, e aí, então eu fui me preparando, então não foi um choque. Claro que ficar careca é bem diferente de ter um cabelo curto. Mas foi menos do que se tivesse caído fios desse tamanho. Se você tá com o cabelo aqui, do nada você vai ficar sem cabelo. Aí o baque ia ser maior. Ai, muito legal. E vamos de novo, só porque acho que a gente falou muito rapidinho sobre a cirurgia, né? Então, você teve o diagnóstico, fez ultrassom, fez a biópsia, fez imunohistoquímica, colocou o Portocat, fez quimioterapia. Não, vamos lá. A cirurgia veio antes do Portocat. Tá. Então vamos lá, explica essa parte. Né, os tratamentos, assim como os cânceres têm vários tipos, os tratamentos dependem, né? A abordagem escolhida depende. No tipo que eu tive, geralmente começa-se pela quimioterapia. Só que como o tumor era pequeno, né? O oncologista falou, vamos retirar primeiro. Então ele falou, volte ao mastologista e vá fazer a cirurgia. Então eu fiz, e a localização ela era boa. Então, como era aqui na lateral, não precisou retirar mamilo, tá tudo normal. Tudo normal. Assim, se eu coloco um biquíni, só tem uma cicatriz aqui. Por isso que eu gosto, né, bastante de falar que é uma coisa, todo mundo já baixa essa técnica, né, do tratamento precoce. Claro que nem todo mundo que descobre no começo consegue que a cirurgia seja pequena, como a minha foi. Mas as chances são maiores, né? Sim. E até muitas pessoas me questionam assim, a cirurgia que eu fiz chama quadrantectomia ou cirurgia conservadora. Aí as pessoas falam, mas não seria melhor ter tirado tudo de uma vez para garantir? É que parece contraintuitivo tirar só um pedaço e manter o resto, né? Só que assim, eu não sei explicar o motivo, porque eu não sou médica. E os médicos, que são as pessoas que eu confio, os profissionais que estudaram muito, disseram que a ciência, que é o melhor, que tudo bem, é seguro fazer a cirurgia conservadora, né? Então eu fiz radioterapia depois também. Então, por isso, a cirurgia foi super pequena. Eu não tenho prótese, eu teria direito, né? Só que eu não vi necessidade porque realmente não deu diferença. O médico fez uma reconstrução, uma rotação de um retalho. Eu tenho essa curvinha da axila desse lado mais curvadinha do que essa. Eu demorei meses, porque eu ficava assim, eu não consigo entender como que o Dr. Floriano fez esse preenchimento do lugar onde estava o tumor, que ele tinha 2,3 centímetros. Eu não conseguia entender. Daí eu ficava olhando no espelho e falava, gente, mas eu não tô vendo, o que será? Aí um dia, eu mostrando, aí meu marido falou assim, olha, eu acho que é mais curvadinho aqui. Então aí quando eu tive um retorno no médico, eu falei pra ele falou, é isso. Então ele fez essa rotação ali. Entendi. E ficou assim, ficou perfeito. Assim, eu tenho uma cicatriz que é assim. Aqui assim. Reto, por conta dos linfonodos, né, que foram retirados 5 para teste e deu negativo. Então é assim, e é como se fosse uma letra C, ao contrário, que assim, foi onde estava o tumor. Então o resultado super bom. Muito bem. Então vamos lá, recapitulando. Colocou o Portocat, fez a cirurgia. Oh, meu Deus, cirurgia, Portocat e quimioterapia. E radioterapia.
Muito bem, tá aqui linda, maravilhosa, perfeita. Arrasando. Vamos falar de novo, vamos reforçar essa questão da prevenção do câncer, né? Acho que o diagnóstico precoce, né? Então, o que é fundamental? O exame clínico das mamas, né? Que é justamente ou o médico ou o enfermeiro no postinho de saúde, que seja, né? No consultório, ele vai fazer o exame, né? E ele vai pôr a mão nessa mama, ou nós podemos fazer o autoexame, que seja em casa, que seja no banho, mas é uma atenção, exatamente. Porque às vezes o banho é um momento que às vezes a gente está preocupada e pensa em mil coisas, então às vezes você ficar atenta ali ao seu corpo, né? A água caindo aqui, o sabonete passando aqui. E isso é importante. E muito importante. A mamografia de rastreio, então pelo Ministério da Saúde, ela é recomendada para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Tá? E mulheres com alto risco podem precisar iniciar ou fazer os tratamentos antes. Mas o ideal é que você procure um médico, né, o seu ginecologista, enfim, para que ele dê todas as orientações, né? E também conhecer, que a gente falou de novo, conhecer o seu próprio corpo. Então é muito importante. Então, se a gente fizer essas coisinhas, né, já é crucial para que, se caso tiver um diagnóstico, ele seja percebido precocemente, Sim, não é? E essas alterações na pele e tal, é muito importante, né, procurar um médico. E, infelizmente, eu soube recente de casos, então, assim, além dessa questão de ir ao médico, às vezes a gente precisa muito de uma segunda opinião. Sim. Eu conheci recentemente 2 meninas que tiveram um atendimento que um profissional falou para uma que era mastite, o outro falou, esqueci o nome, falou, isso não é nada, e aí depois uma delas imediatamente já foi buscar uma segunda opinião, a outra, óbvio, acreditou que a gente não é ser uma profissional, você está no profissional de saúde, Sim. Você vai acreditar, e aí o caso dela agravou ela precisou por conta fazer uma de cirurgia tempo, maior, porque câncer no tempo é um fator muito importante. Sim. Então, assim, infelizmente, a gente tem que fazer esse parêntese que se você sentiu uma alteração, foi num profissional e ouviu que não era nada, alguma coisa assim, claro, cada caso é um caso, mas se possível, procurar uma segunda opinião para ter certeza, porque às vezes pode ser, claro, gente, pode ser que tem coisa que realmente não é, às vezes é uma outra questão, assim, benigna. Mas é importante. Mas é importante. Uma amiga minha também teve um câncer, ela foi a óbito, na verdade, e quando foi na época do diagnóstico, ela foi no médico, não vou lembrar a especialidade, mas ela estava com dor nas costas. E aí, né, ele recomendou fisioterapia na época, para ela fazer fisioterapia, mas aí o pai dela ficou inquieto com isso, falou assim, não, isso acho que não é caso de fisioterapia, não. Aí ele é médico também, pediu um exame para ela e ela realmente estava com câncer. Então, sempre que possível, procurar uma segunda opinião, né? Não é para desconfiar, é para confirmar. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, lógico, a maioria dos profissionais são excelentes profissionais, exatamente. Mas a gente, como se trata, assim, da nossa saúde, da nossa vida, né? Então, é importante. E é importante falar também, assim, o seu tratamento foi todo, você tem um convênio, né? Sim. Foi todo pelo convênio, mas assim, o SUS, o Ministério da Saúde, ele tem os programas para os pacientes oncológicos, né? Tanto os pacientes oncológicos, eles têm prioridade nos tratamentos, né? Então, assim, é viável também fazer o tratamento pelo SUS, né? Existem os programas aí, então, assim, é possível, né? Sim, inclusive várias dessas mulheres que eu pude acompanhar e assim, trataram. Até você falou a prótese, né? Até mesmo as mulheres que tratam pelo SUS têm o direito, então os direitos são iguais, né? Então, assim, é possível. O SUS ele viabiliza o tratamento também. Talvez num convênio seja um pouquinho mais rápido, mas assim, é possível ser tratado sim pelo SUS. Sim, uma dessas que eu acompanhei, né, que ela tratou pelo SUS, era em outra cidade, mas a gente fez muito parecido. A gente terminou juntas, praticamente. Muito parecidos, assim, porque o plano de saúde às vezes dá uma enroladinha, uma demoradinha ali. Nas liberações. É verdade. Então, tem essa questão também. E aí, o que eu já vi também acompanhando, né, que tem uma astrologista muito bacana, que coloca bastante conteúdo, o doutor Daniel Butros, aí ele explicou que a diferença do SUS para o plano de saúde para
tratamentos de casos iniciais como o meu, é a mesma coisa. O que eu tive de diferencial foi poder colocar esse portocard. Eu acho importante a gente falar do SUS também, né? Porque às vezes fala assim, que lindo elas falando, mas ela não tratou pelo SUS, né? Então, assim, é importante a gente falar. Vamos colocar, depois eu vou colocar os arrobas, tudo que a gente falou, sabe? Da Casa Rosa e tal, acho importante. Então tá, Elo, e agora a gente tá terminando. Adorei, muito legal. Não é? Se você pudesse resumir a sua jornada em uma frase, qual seria? Deixa eu ver. Tem uma frase que eu planejei muita coisa, né, no dia que fosse o meu sino, lá tocar o sino, muito especial, que fez muito sentido pra mim, que é: quem é capaz de sofrer intensamente também pode ser capaz de intensa alegria. Porque é isso, né? São momentos altos e baixos, então assim, eu sofri, né, fiquei muito triste, da forma que eu expliquei aqui, mas também foi uma grande alegria, e é uma grande alegria hoje, cada coisa que eu vou fazer, e de pensar que já acabou, que agora é só acompanhar, então assim, essa frase muito legal, você tem muita gratidão, né, por esse período, assim, da sua vida, né? Elo, eu amei, que conversa linda, conversa maravilhosa, né? Quero te agradecer muito por ter aceitado, muito obrigada. Pessoal, peço que vocês continuem, né, curtindo os meus vídeos, compartilhando com outros profissionais de saúde, agora, né, com as pessoas que passaram por um tratamento de câncer ou que estão passando, que eu acho que vai ser muito necessário. Muito obrigada. E é isso, até o próximo PodEnf.